Olá, queridos e queridas. Estamos aqui com esta aula que é conteúdo do sexto ano, que é o Império Helenístico e a Roma Antiga. Então, nós vamos falar rapidamente do Império Helenístico e vamos falar da civilização romana, né? Que foi muito importante aí, inclusive para o mundo atual. Bom, para falar do Império Helenístico, eu preciso passar rapidamente pelo período clássico da Grécia Antiga, né? Que é o último período da Grécia Antiga, certo? Esse período clássico, que vai do século VI ao século IV, ele foi marcado aí por muitas guerras e começou com guerras externas. Os persas tentam invadir o mundo grego e ocorrem guerras aí entre os gregos e os persas, as chamadas guerras médicas, né? Essas guerras elas contaram aí com a participação de duas cidades importantes da Grécia, Esparta e Atenas, né? As guerras entre os gregos e os persas ocorreram primeiro nas colônias gregas da Ásia, foi lá que eles invadiram primeiro, e depois os persas tentaram invadir o território grego mesmo, né? Curiosamente, nessas guerras, os espartanos, que davam grande valor à guerra, né, tinham aquele treinamento militar rígido, não conseguiram vencer os persas. Já os atenienses venceram os persas, tanto no mar Egeu, no Estreito de Salamina, quanto por terra, né? E aí ficou bastante conhecida a Batalha de Maratona. O soldado ateniense Fidipedes correu 40 quilômetros até Atenas para dar vitória ao povo ateniense sobre a Batalha de Salamina, né? Mas também dizer que os persas estavam chegando por terra e ele morreu de esgotamento após chegar em Atenas e dar a notícia. Em homenagem a ele, nós temos uma das modalidades das Olimpíadas, que é a corrida de maratona, né? Devido a esse soldado. Bom, por conta das invasões persas, os gregos formaram, eles conseguiram libertar as cidades gregas, mas eles tiveram que formar uma liga ou confederação para continuar enfrentando as forças dos persas, né? A marinha persa, que estava tentando invadir a Grécia. Então, Atenas, que se considerava grande e vitoriosa nas guerras, né, que venceu batalhas por terra e por mar contra os persas, liderou a criação dessa liga ou dessa confederação de Delos. Delos era a ilha onde ficava guardado o tesouro dessa liga, né? Então, era a sede dessa confederação, dessa junção de cidades. Tá? A Esparta não aceitou participar da Confederação de Delos, justamente porque Esparta era inimiga de Atenas, né? E a Liga tinha a liderança de Atenas. Atenas, então, liderou um exército que passou a patrulhar o mar Egeu contra os persas. Né? Houve várias batalhas aí contra os persas que a Liga de Delos venceu, né? Conseguiu aí debelar, evitar a invasão dos persas. As cidades que pertenciam à Liga mandavam navios, tripulação, né? Soldados, dinheiro, né? E Atenas que administrava esses recursos, especialmente aí o tesouro da Liga de Delos. Os persas sofreram várias derrotas e foram obrigados a assinar o Tratado de Susa em 448 a.C. e abandonar o mundo grego, né? Qualquer pretensão de invadir a Grécia. No entanto, essa confederação ou Liga de Delos, ela continuou a existir e se descobriu que Atenas desviou recursos, ou seja, dinheiro, dessa liga em proveito próprio.
Atenas precisava reconstruir a cidade, né, depois das guerras contra os persas, e utilizou para fazer obras públicas esse dinheiro, né? Então foi aí que a liderança de Atenas começou a ser contestada. Muitas cidades ficaram insatisfeitas com essa liderança de Atenas. E foi aí que Esparta liderou as cidades aí que estavam descontentes. Criou a Liga do Peloponeso, né? Então a Liga do Peloponeso tinha a liderança de Esparta, mas reunia várias cidades, né? Em 431 a.C., essas duas cidades começam um longo e destruidor conflito, mas que não contou só com essas duas cidades, né? Contou com todas as cidades gregas, que foi a Guerra do Peloponeso, né? Foram 27 anos de luta. Atenas, que praticamente enfrentava sozinha as outras cidades gregas, sob a liderança de Esparta, foi derrotada e teve que se submeter ao domínio espartano, né? Então, novamente, a Guerra do Peloponeso é uma guerra entre Atenas e as cidades da Liga do Peloponeso, lideradas por Esparta, tá? Então, não é só Atenas e Esparta, não, que lutam nessa guerra. Descontentes com o poder de Esparta, né? Porque Esparta começou daí a liderar as cidades, começou a exercer um domínio, uma hegemonia sobre as cidades gregas. E Esparta, assim como Atenas, também cometeu vários abusos de poder. Então as cidades gregas aliaram-se agora a Tebas e derrotaram Esparta. Então houve um curto período de domínio de Tebas sobre as demais cidades gregas. Bom, o fato é que nós vimos que, além das lutas externas, né, que destruíram boa parte das cidades gregas, inclusive Atenas, nós temos aí as lutas internas entre as cidades gregas. E tudo isso fez com que a Grécia ficasse extremamente frágil, né, enfraquecida, não tivesse forças militares, recursos suficientes para evitar a invasão de Felipe II da Macedônia em 338 a.C. O Felipe II da Macedônia justamente vai criar aí o chamado Império Helenístico e vai ser seguido aí pelo seu filho Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. O fato é que a Grécia, depois da Guerra do Peloponeso, perdeu a sua autonomia, né? A cultura grega continuou existindo, continuou influenciando bastante, mas a Grécia já não era aquele conjunto de cidades independentes, né, com governo próprio. Elas agora estavam submetidas ao domínio da Macedônia, certo? A Macedônia, que era uma colônia grega, né? Quer dizer, foi um território tomado pelos gregos, certo? Tanto Felipe II quanto seu filho Alexandre Magno eram admiradores da cultura grega, o Alexandre Magno mais ainda. E por isso eles tentaram preservar muitos elementos da cultura grega, como a língua, os estudos de filosofia, os próprios mitos gregos, né? O tipo de arquitetura da Grécia Antiga, as apresentações de teatro, quer dizer, tudo isso, todos esses elementos da cultura grega foram preservados, né? Mas o Alexandre Magno ele vai expandir aí os seus domínios, certo? E vai dar início a um outro império, que é o Império Helenístico, né? Então, o Império Helenístico ele é marcado pelo domínio da Macedônia sobre a Grécia, tá? O Felipe II conseguiu conquistar a Grécia em 338 a.C., século IV a.C., e aí o Alexandre Magno ele expande esses domínios, né? O Alexandre que foi educado pela cultura grega, né? Por um filósofo aí importante, que é o Aristóteles, certo? Então, o Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, vai em direção ao Oriente, conquistando muitos territórios e difundindo a cultura grega, né?
Ele morre cedo, acaba sendo vítima de uma doença e após a sua morte o império começa a se dividir, quer dizer, já fica enfraquecido, né? O período helenístico, então, vai ser marcado pela cultura dos povos conquistados do Oriente, junto com a cultura grega. Então, cultura helenística, presta atenção, isso é importante. Cultura helenística é a fusão, tá? É a junção de elementos da cultura grega com as culturas do Oriente, especialmente a cultura dos egípcios e persas, certo? O Alexandre Magno, ele vai fazer um esquema de aproximação das elites desses territórios. Ele mesmo se casou com uma rainha da Pérsia, né? E os seus generais costumavam se casar com mulheres importantes desses territórios conquistados e assim iam selando uma aliança. E a gente vê que o Império Helenístico foi o maior império do mundo, assim, né? Acho que só perde para o Império Romano mesmo, ou está quase junto ali com o Império Romano. Os domínios se estendem da Grécia, conforme você pode ver no mapa, tá? A Macedônia, então, ela está ao norte da Grécia. Se estendem pela Ásia Menor, que inclui aí a Lídia, a Frígia, tá? Também aí o Oriente Médio, região da Síria, abaixo da Síria está a Palestina, dominam aí o Egito, tá? Que está ali próximo ao Mar Vermelho, depois a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, o Kuwait, Emirados Árabes Unidos, né? Também pega um pouco da Turquia, né? Então toda essa região aí ele domina. Aí ele domina a Pérsia, os persas que tinham atacado a Grécia já, né? E o seu império se estende aí até a fronteira com a Índia, né? Então vemos aí que esse império aí na máxima extensão, ele realmente agregava aí uma boa parte das civilizações antigas, né? Quase todas aí que nós estudamos, certo? A cultura helenística ela foi marcada nesses locais pela construção de templos, de ágoras, né, aquelas praças públicas onde se discutia política, inclusive ginásios. A cultura grega ela vai se expandindo também, não apenas na língua, na filosofia, mas também na arquitetura e na arte grega em geral, tá? O centro dessa cultura era a Biblioteca de Alexandria, no Egito, certo? Alexandre Magno criou várias cidades chamadas Alexandria, em homenagem a ele, né? Alexandria em nome a Alexandre o Grande. E nesses centros, essas cidades eram centros da difusão da cultura grega, né? E também de preservação de elementos da cultura persa e egípcia, né? Então eram centros da cultura helenística. Porém, eram apenas as elites que frequentavam esses locais, né? Ou seja, as camadas mais altas desses territórios. Então, os historiadores, assim, eles debatem entre si, certo? Que a apropriação dessa cultura helenística, ela não se estende a toda a população desses territórios dominados, apenas as suas elites, as camadas mais altas, certo? Aí você vê uma estátua, né, Laconte e seus filhos, né, uma escultura do período helenístico, certo? Que está no Museu do Vaticano. Então a gente tem assim, né, os elementos da escultura grega, né, a nudez para valorizar o corpo humano, a expressão das formas, mas a gente tem uma riqueza de detalhes, um realismo, uma imitação da realidade muito maior, tá? Numa escultura como essa em relação às esculturas gregas. E uma busca da perfeição mesmo, né? Perfeição de retratar a cena, o corpo humano, né? Todos os detalhes, certo? Que já eram características da arte grega, mas aqui estão ainda mais presentes, né?
O Império Helenístico ele existiu até a sua anexação pelos romanos, tá? Em 146 a.C. Então vemos que foi um império curto, certo? Que foi desde a conquista macedônia em 338 a.C. até 146 a.C. Apesar de ser um império curto, foi um império assim de grande florescimento cultural, inclusive onde surgiu a filosofia estoica, né? Os estoicos aí que tinham uma briga entre o homem ser guiado pelo destino e a liberdade humana, né? E aí, justamente, que eles falam que a liberdade só é conquistada com a sabedoria, né? E justamente aí esses estoicos vão influenciar muito o cristianismo, eles vão influenciar bastante a ideia do livre-arbítrio, né? Da livre escolha, certo? E também eles vão dizer que o ser humano tem o seu destino de acordo com a natureza, né? Então, o estoicismo ele influenciou o Império Romano, né, a cultura romana, e alguns falam que influenciou o cristianismo também, que surgiu durante o Império. Bom, então nós vemos aí que o Império Helenístico será dominado aí pelos romanos. A origem dos romanos, por sua vez, se dá com a cidade de Roma. Mas a Itália, a Península Itálica, onde surgiu Roma, já era habitada por vários povos desde o século XX a.C., né, desde 2000 a.C., que eram os sabinos, os latinos, samnitas, úmbrios, né, e inclusive os gregos criaram colônias no sul da Península Itálica, né? Tarento, Nápoles, foram cidades criadas pelos gregos. Essa região era conhecida como Magna Grécia. Então, desde sempre, os romanos aí tiveram contato com os gregos e vão ser influenciados pela cultura grega, tá? Agora, a origem, como se originou a cidade de Roma? Ainda é um debate, ainda é um mistério, né? Porque os romanos acreditavam no mito do Rômulo e Remo, que a gente chama hoje de lenda, né? Os dois irmãos gêmeos eram filhos de Réa Sílvia com o deus Marte. Quer dizer, então eles já eram quase imortais, né? Eram filhos de um deus, certo? Então, isso conferia aí uma característica especial a esses dois irmãos. O rei de Alba Longa, né, que era Númitor, foi destituído do poder pelo seu irmão Amúlio. E o Amúlio resolve aí, então, não deixar Rômulo e Remo crescer, porque eles iriam querer o trono, né? E coloca eles no rio Tibre. Mas era para eles morrerem, mas esses irmãos foram achados por uma loba e foram amamentados por essa loba e cresceram sempre cuidados aí pela loba e depois por um pastor, né? Depois de adultos, eles fundaram a cidade de Roma, né? Na verdade, Rômulo fundou a cidade de Roma e foi o primeiro rei. E houve aí uma disputa com o seu irmão Remo. Rômulo e Remo aí, então, tiveram uma briga e o Remo assassinou o seu irmão, certo? Então, as origens de Roma remontam aí a esses dois irmãos que tiveram essa disputa aí pelo poder em Roma, certo? Esses dois irmãos amamentados pela loba, né? Agora, os historiadores, o que eles conseguiram descobrir é que a origem de Roma era uma fortificação de tribos latinas e sabinas no centro da Península Itálica. Ela surge aí como uma fortaleza, né, para se defender dos inimigos, certo? Então, essa é a origem de Roma aí, segundo o que os historiadores apuraram, certo? Roma teve 3 fases na sua história. A monarquia, de 753 a 509, depois a república, de 509 a.C. a 27 a.C., e por último o Império Romano,
né, de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, né? Então vejam que Cristo aparece no Império Romano, certo? A monarquia, então, é a forma de governo onde uma só pessoa tem o poder, né? Que no caso pode ser chamada de rei, lá no Egito era o faraó, né? Então, os 4 primeiros reis, né, foram latinos e sabinos, eles vieram dessa união entre os latinos e sabinos, que foi aí, então, Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Ancomárcio. E aí, Roma foi invadida pelos etruscos. A fortaleza aí que deu origem a Roma justamente era para se defender dos etruscos. E então houve um período de invasão dos etruscos, né, com os reis Tarquínio Prisco, depois Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo, certo? É importante dizer que os etruscos já tinham uma arquitetura muito bem elaborada, né? Eles já tinham um artesanato também, né? Bastante avançado aí para a época. Faziam joias em ouro, por exemplo, como a que você vê acima, né? E eles influenciaram bastante a arquitetura, a arte em Roma. Construíram aquedutos que levavam água para as casas. Construíram aí arcos, né, como esse que você vê embaixo, né? A arquitetura etrusca, ela está presente na Itália e em vários lugares da Europa até hoje, né? Com esses arcos, tá? Essa forma arredondada aí de arquitetura, né? De apresentação aí de um prédio, né? De um edifício, né? Público normalmente, né? Enfim, mas várias obras públicas, né? Foram aí, foi uma influência dos etruscos, né? Várias obras públicas que tem em Roma e na Itália até hoje, certo? Os etruscos também trouxeram calçamento de ruas, a construção de estradas, né? Então a arte etrusca muito influenciou os romanos, certo? Em 509, os patrícios tomaram o poder, porque os patrícios eles eram descendentes dos latinos e sabinos, eram os donos das melhores terras, e eles não aceitaram o domínio dos etruscos, certo? Então eles se uniram e derrubaram aí o último rei etrusco, Tarquínio o Soberbo, né, que quer dizer o orgulhoso, inaugurando. Durante a monarquia romana, formaram-se, né, as camadas sociais de Roma, né? Então, nós tínhamos no topo da pirâmide social os patrícios, tá? Que eram os donos das melhores terras, né? Dos rebanhos, donos de muitos escravos também, e eram os que tinham direitos políticos, né? Eram os cidadãos. Eles aqui comandavam o exército, a religião, a justiça, a administração. Somente eles decidiam tudo aí em termos da administração pública. Então, eram chamados cidadãos, né? Os clientes eram dependentes dos patrícios, prestavam serviços a eles em troca de auxílio econômico, proteção social, um lote de terra para cultivar, por exemplo, né? Para poder erguer a sua casinha, a sua cabana, né? Enfim. A questão dos clientes serem dependentes dos patrícios deu origem a um termo usado em história, que é o clientelismo. Clientelismo é uma troca de favores, né, como por exemplo dinheiro, um cargo público, um lote de terra para morar e cultivar, em troca da fidelidade política principalmente, né? No Brasil da República Velha havia bastante clientelismo, né? O voto era falado em público e os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, trocavam votos por favores, né? Como, por exemplo, roupas, remédios, alimentos e assim por diante, tá? Os plebeus eram homens e mulheres livres que se dedicavam ao comércio, ao artesanato, aos trabalhos agrícolas.
tinham as piores terras, né? E não eram considerados cidadãos, apesar de serem a base do exército romano, porque os plebeus eram maioria na sociedade até o início da República, tá? Então, eles eram obrigados a servir o exército sem ganhar nada por isso, né? E os plebeus não tinham direito a voz, a voto, a nenhum tipo de direito político, né? Os escravos, eles representavam uma propriedade, né? Um objeto para os romanos. Existiam escravos de guerra e escravos por dívidas, né? Prisioneiros de guerra e escravos por dívida. Um senhor tinha todos os direitos sobre os seus escravos, de castigá-los, de matá-los, de separar de suas famílias, acaso eles tivessem famílias ou filhos, né? Poucos escravos conseguiam a liberdade, né? Só quando havia algum tipo de gratidão do senhor aí em relação ao escravo, certo? Essa sociedade romana. Então, a República Romana ela começa em 509 a.C. e ela começa aí realmente com um golpe, né? Que foram aí os patrícios que tiraram aí o último rei etrusco do poder, como a gente falou, certo? Bom, a República ela é uma criação romana, tá? É um sistema político que surgiu em Roma que nós usamos até hoje. Qual que é a diferença da República para a monarquia? Na República há divisão de poderes. Não é uma pessoa só que governa, como um rei ou um imperador, né? Ela tem várias instituições, o poder está dividido entre essas instituições. A mais importante de Roma era o Senado. Os senadores discutiam, aprovavam as leis, as medidas e inclusive se envolviam aí no poder executivo também, na administração aí de Roma e das cidades que Roma foi conquistando, foi fundando, né? As magistraturas eram cargos públicos de caráter executivo, né? Então o Senado ele se metia um pouco, né? Interferia um pouco no poder executivo, mas existiam as magistraturas aí, né? A principal era o consulado, né? O cônsul tinha mandato de 2 anos, havia um cônsul militar e outro civil. E a principal função era a defesa, né? Além da administração, a defesa aí dos domínios romanos, né? E executavam as leis também. Existiam outras magistraturas, né? Os edis eram os prefeitos da cidade, né? Os pretores eram os responsáveis aí por julgar os crimes, né? As infrações à lei, tá? Então havia um poder judiciário também, né? Na Roma Antiga, certo? Hoje nós temos 3 poderes, né, numa república. O poder legislativo de fazer as leis, né? O Senado, inclusive, tem essa função ainda, mas nós também temos os deputados federais, tá? Temos aí o poder executivo, ocupado pela presidente da República, e o judiciário, aí, os juízes, tribunais, né, os diversos tribunais aí que o Brasil tem, certo? Na Roma Antiga, esses 3 poderes não estavam exatamente bem divididos, né? Havia também uma Assembleia Popular, Assembleia Centuriata, tá? Esse nome vem do fato de que ela era dividida por centúrias, e uma centúria era uma divisão do exército romano, tá? Bom, acontece que os romanos já dominavam armas de ferro, já usavam o escudo, a espada, a meia armadura, o elmo na cabeça, né? E cada homem romano tinha que se virar, né, para ter as suas próprias armas, para se armar. Os plebeus, eles não tinham muitos recursos, muito dinheiro aí para se armar, ter cavalos, armaduras, espadas, escudos. Muitas vezes eles iam com facões, com machados, né, para essa assembleia, com as armas que tinham. Então era necessário ter muitos plebeus para formar uma centúria, uma dessas divisões do exército.
E como o voto era por centúria, então os patrícios acabavam sempre levando a melhor, né? Acabavam tendo mais votos aí que os plebeus. Então, assim, a República Romana, ela não era uma república com ampla participação do povo, a gente vê, né? Não era uma democracia, era uma república que acabava sendo aí para os mais privilegiados, ou seja, uma república aristocrática, onde há participação de poucos, né? Ou uma república oligárquica, a gente pode dizer, né? Então não era uma república democrática como hoje a gente tem aí em boa parte dos países, né? No Brasil, inclusive, tá? Onde há participação popular, né? Os plebeus, como a gente já falou, eram a maioria da sociedade. Serviam o exército romano, eram obrigados, né? E não recebiam nada por isso, né? Também era a maior parte que compunha aí a força de trabalho, né? A mão de obra. E cultivavam as terras, né? Faziam agricultura, o comércio. Então, eles eram muito importantes, né? Para a sociedade romana. E com o tempo eles foram tomando consciência dessa importância que eles tinham e aí passaram a se revoltar, né, a mostrar o seu descontentamento, parando, por exemplo, de produzir, né, e se retirando aí nas chamadas revoltas da plebe para o Monte Sagrado, né. Na realidade, o que eles faziam era uma espécie de greve mesmo, certo? E com isso eles fizeram em diversas ocasiões, e com essas manifestações de revolta, descontentamento, né, eles conseguem aí alguns direitos, eles conseguem algumas concessões dos patrícios. Por exemplo, o direito de ter tribunos da plebe. O tribuno da plebe era um magistrado, né, uma espécie de senador que representava os plebeus. Haviam 10 tribunos da plebe e eles tinham o direito de vetar as decisões contrárias aos interesses dos plebeus. Ou seja, eles podiam fazer com que uma lei não fosse colocada em execução, tá? Porém, os 10 tinham que votar de forma igual, né? Não podia ter divisão aí entre esses 10 tribunos da plebe aí. Então, o que acontecia é que os patrícios sempre procuravam subornar aí os tribunos da plebe, né? Oferecer alguma coisa para eles ficarem do lado dos patrícios, certo? Bom, mas os plebeus se revoltaram em outras ocasiões, conseguiram aí a questão das leis escritas, né? As leis deixaram de ser orais e passaram a ser escritas em 12 tábuas de bronze, né? A lei das 12 tábuas. E a gente sabe que uma lei oral, apenas falada, ela pode ser modificada a qualquer momento, né? Depende dos interesses em jogo. Então, foi uma medida importante também ter essas leis escritas. Mas os plebeus continuaram aí, né, reivindicando várias questões, conseguiram a lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, que era proibido, né, até esse início da República. Conseguiram a lei Licínia, que proibiu a escravidão por dívidas. Muitos plebeus se tornavam escravos, né, para pagar as suas dívidas. E essa lei também abriu espaço para que os plebeus ocupassem algumas magistraturas. E a lei Hortência, que na verdade é o direito de plebiscito, tá? Então haveria uma assembleia de plebeus sem a necessidade de aprovação do Senado. O que os plebeus decidissem deveria ser feito, né? Então é o direito de plebiscito, que é uma consulta popular, né? Então toda vez aí que um país tem, por exemplo, questões muito polêmicas a serem debatidas, no Brasil, por exemplo, reforma trabalhista, reforma da Previdência eram temas que poderiam ter passado por plebiscito, né? Consulta popular, porque são coisas que implicam diretamente aí nos direitos que o povo tinha até então,
né? Infelizmente, isso não foi feito, mas existe na nossa Constituição um mecanismo que dispõe aí do direito de plebiscito, de consulta à população, né? Tá? Essas conquistas territoriais, elas tiveram, assim, consequências, né? Elas resultaram aí em mudanças profundas na estrutura econômica e social de Roma. Primeiramente, a primeira grande mudança é que a sociedade romana se tornou escravista, né? O que é uma sociedade escravista? É uma sociedade que tem grande número de escravos que ultrapassam os cidadãos livres, né? Os homens livres. Tem mais escravos que homens livres. E onde os escravos são a base de todas as atividades produtivas. Então, os escravos realizavam a agricultura, o comércio, serviços domésticos, obras públicas, né? E o que aconteceu foi que absolutamente todos os romanos passaram a querer preferir os escravos. Por quê? Vamos lembrar que os plebeus se revoltavam, os plebeus exigiam direitos, os plebeus queriam mudanças, né? E os escravos não tinham nem o direito de abrir a boca, que eles já poderiam ser mortos aí pelos patrícios. Então, ao se utilizar escravos, isso gerou desemprego aí entre os plebeus, não tinha aí muitos empregos para os plebeus. Os plebeus empobreceram também pelo seguinte, a eles era vendido um discurso de que os romanos deveriam ser senhores do mundo, né? De que os romanos tinham direito a conquistar tudo que eles estavam conquistando e que o sucesso de Roma vinha deles, né? Então, quer dizer, acabavam aí sempre incentivando os plebeus a irem para as guerras e se sentirem superiores enquanto povo romano em relação aos povos conquistados, né? Porém, quando os plebeus retornavam dessas guerras, as suas terras estavam assim meio que abandonadas, né, devastadas, porque eles não recebiam um salário no exército, tá? Só muito mais adiante que vai começar a ser pago um salário para os soldados. Então eles se endividavam para tentar recuperar suas terras, né, as suas propriedades. E eles não conseguiam pagar as suas dívidas, a escravidão por dívidas já nem existia mais, eles acabavam vendendo barato as suas terras para pagar as suas dívidas, ou dando a terra para pagar as dívidas, né? Sem ter emprego no campo, né? Até porque estava se utilizando escravos, esses plebeus vão para a cidade, ocorre um processo de êxodo rural, né? Êxodo rural é a saída do campo, da zona rural, para a cidade, né? Então, ocorre aí que muitos plebeus vão para as cidades, e nas cidades também não tem emprego, porque se preferia utilizar os escravos, certo? A outra consequência é que houve concentração de terras nas mãos dos patrícios, porque Roma conquistou muitas terras. O governo romano tinha a intenção, falava para os plebeus, que ia distribuir essas terras conquistadas entre a população romana. Mas o governo romano acabava o quê? Sempre dando essas terras para os mais ricos, para os patrícios mesmo, certo? E não redistribuía de forma igual aí para o povo romano. Houve o surgimento também de uma nova camada social, que eram os homens novos ou cavaleiros. Esses eram plebeus enriquecidos, certo? Era aquele pobre que se tornou rico, né? Que ascendeu socialmente, tá? Por quê? Eles acabavam se dedicando ao exército, né? Quer dizer, eles eram plebeus, né? Iam para o exército e às vezes no exército conseguiam aí, graças ao saque, juntar uma pequena quantia de dinheiro, abrir um negócio próprio, um comércio, por exemplo, ou se tornar traficante de escravos, né? E eles acabavam ganhando privilégios, poder político, como, por exemplo, a cobrança de impostos nas províncias romanas, né? Esses eram chamados publicanos, né? Os que cobravam impostos aí nas províncias romanas.
outros abasteciam o exército, inclusive, né, com armas, com alimentos, certo? E normalmente esses plebeus, eles esqueciam da sua origem social, né? Eles não iam defender os interesses dos mais pobres mais, né? Eles iam se comportar como um novo rico, certo? E houve o início da política do pão e circo, vamos falar melhor aqui da política do pão e circo, né? Então, em primeiro lugar, o que é o circo romano, né? O circo é essa arena circular, tá? Haviam sim apresentações de malabares, de feras, né? Domavam-se feras aqui na arena, tá? Mas o que ficou mais conhecido e mais comum foi a luta de gladiadores. Então, nos circos romanos se fazia aí a luta de gladiadores, conforme visto aqui nessa imagem de cima, tá? A população de Roma chegava a 1 milhão de habitantes e a pobreza era cada vez maior entre os plebeus. Haviam plebeus que nem casa tinham, né? Que viviam na rua, tá? Dormiam nas ruas, dormiam nas praças. Haviam plebeus aí que moravam em bairros que não tinham nenhuma infraestrutura, certo? E o descontentamento entre os plebeus crescia, né? Havia um medo aí entre os patrícios de que os plebeus se revoltassem, né? E tomassem o Senado e matassem, né, todos os patrícios. Então, justamente para manter o controle sobre a população, para deixar essa população quietinha, né, o Senado romano passou a fazer a política do pão e circo. O que era isso? Era a distribuição de trigo barato ou pão, tá, para os plebeus durante os espetáculos nos circos romanos, né? Ou seja, durante os espetáculos de gladiadores. Ou seja, enquanto a população estava assistindo luta de gladiadores, essa questão aí de domação de feras, né, como leões e tal, passavam aí romanos distribuindo pão ou trigo, né, ou na entrada mesmo dos espetáculos, certo? Bem, os gladiadores eram homens fortes, né? Eram escravos, prisioneiros de guerra, não eram romanos. E a diversão disso para o romano estava em ver um dos gladiadores morrer. Pois é, um espetáculo sangrento, violento, né? Mas para os romanos era divertido, né? Como é que a gente se diverte vendo a morte de pessoas, né? A questão aí a ser explicada, né, a grande hipótese aí é o quê? Os romanos se sentiam superiores a esses prisioneiros de guerra, a esses escravos. Não eram eles, não eram os romanos, eram povos aí inferiores, né, que os romanos consideravam inferiores, certo? Então, justamente era por isso que eles se divertiam, eles faziam apostas, né? Inclusive em um ou outro gladiador. A luta só terminava quando um gladiador estava para matar o outro. Nesse momento, ele perguntava ao povo romano se deveria deixar vivo ou morto, ou matava, né, aquele gladiador que estava lá, né, prestes a morrer. Se o povo romano colocasse o polegar para cima, era para deixar esse gladiador vivo, né? Porque ele havia lutado com bravura, né? O povo queria ver ele lutando de novo. Se o povo baixasse o polegar, né? Era para matar esse gladiador. Então o vencedor acabava executando quase sempre aquele gladiador que perdia a luta, certo? O Coliseu foi construído para isso, né? O Coliseu que comportava até 50.000 pessoas aí, né? Que era essa arena circular que hoje está em ruínas lá na cidade de Roma. Foi construído no século I depois de Cristo, né? Durante o Império Romano mesmo, e era aqui que os plebeus, né? Que o povo romano vinha assistir os espetáculos de gladiadores, né? Ficava com muitos romanos aí, bem cheio o Coliseu, certo? E era ali que eles distribuíam o pão.
O pão servia justamente o quê? Para aplacar a fome, né? Para não deixar os plebeus morrerem de fome. E o circo? O circo era a diversão do povo romano, né? Então, olha só, o povo acabava sendo manipulado, o povo acabava ficando extasiado com esses espetáculos e não se importava com os problemas sociais de Roma, né? O povo acabava justamente não se politizando, se conscientizando que a pobreza aumentava cada vez mais, que os ricos tinham cada vez mais privilégios, que o Senado romano muitas vezes estava gerindo muito mal os recursos públicos e até pegando dinheiro para si mesmo, né? Então o povo romano acabava não vendo isso porque estava distraído com os espetáculos de circo, né, de gladiadores, certo? Os historiadores também fazem um paralelo com a nossa sociedade de hoje, né? Aqui também tem, né, pão e circo, né? O circo é aí a diversão oferecida pela televisão por programas como Big Brother, por exemplo, né? Sem contar aí o futebol também, né? Que distrai as pessoas e as pessoas, bom, há pessoas que sim, né? São politizadas, leem as notícias, cobram dos políticos e assistem o futebol, assistem o Big Brother. Mas há uma boa parte da sociedade que usa isso para se distrair e não se importa com o que está acontecendo na política, né? E aí está servindo como um circo, né? Para distração das pessoas. E o pão são aí programas sociais, né? Nós temos agora o auxílio emergencial, que visa não deixar o povo morrer de fome, né? O Bolsa Família também é outro exemplo, né? Então, são programas aí que visam diminuir a fome, a miséria em nosso país, certo? Bom, por essa época aí houve uma grande revolta, né, na Península Itálica, que foi a revolta de Espartacus, certo? Os escravos faziam muitos serviços braçais, não só na lavoura, mas também nas cidades. Havia escravos que eram professores, que eram médicos, né, escravos gregos. Espartacus foi um escravo que liderou uma revolta, certo? Ele que tinha sido gladiador, né? Então sabia lutar. Ele mobilizou 70 mil escravos e chegou a ameaçar o poderio de Roma, né? Isso foi no sul da Península Itálica. E o exército romano aí teve um trabalho grande para acabar com essa revolta de escravos, né? E tem um filme, né? Um filme antigo aí que chama-se Spartacus, com o Kirk Douglas, né? Bem mocinho aí, no papel do escravo Spartacus, né? Mas a revolta foi reprimida e vários escravos foram condenados à morte, tá? Houve também tentativas de reformas sociais em Roma, né? Isso foi feito aí pelos irmãos Graco, Tibério Graco e Caio Graco, certo? Os irmãos Graco perceberam aí que a concentração de terras causava enormes problemas sociais, como esse êxodo rural, né, essa saída dos plebeus do campo indo para a cidade, onde não havia emprego, né, a desigualdade social, um grande número de pobres, de miseráveis aí em relação aos ricos, né, que aumentavam a sua fortuna cada vez mais, certo? Eles vinham de uma camada enriquecida, né, dos cavaleiros aí, dos plebeus enriquecidos, mas eles tinham consciência desse problema e tentaram formular leis, tá? Para mudar essa situação. O Tibério Graco foi o primeiro que fez essa tentativa, ele era um tribuno da plebe. Em 133 a.C., ele faz uma lei que, na verdade, era uma reforma agrária.
Então, olha só, reforma agrária é um conceito importantíssimo, é a redistribuição de terras feitas pelo governo, tá? Então, é quando o governo tira terras, ou um pouco das terras, dos grandes proprietários, grandes fazendeiros, e redistribui, tá? Para pessoas sem terra, certo? Então, na verdade, a lei estabelecia um tamanho máximo para as propriedades dos patrícios e o que excedesse esse tamanho seria devolvido ao Estado. Então, os patrícios teriam que devolver terras aí ao Estado, né, que estariam ultrapassando esse limite. E o Estado romano, né, o governo romano, iria redistribuir pequenos lotes aos plebeus. Então, isso é uma reforma agrária, né? Também é uma reivindicação de grupos sociais no Brasil, como, por exemplo, o MST, né, o Movimento do Sem Terra. É isso que o MST reivindica, que o governo faça essa redistribuição de terras, porque aqui há muita concentração de terras. Há donos aí de propriedades enormes, improdutivas, né? As propriedades aí que não têm nem criação de gado, nem agricultura, que não cumprem a sua função social, que é abastecer aí a sociedade, que é produzir alimentos, né? Então, o MST, ele invade terras aí improdutivas, né, que estão sem uso, para justamente forçar o governo a reconhecer a necessidade de uma reforma agrária. E o MST já conseguiu propriedades, sim, né, na justiça, e montou aí assentamentos que estão indo muito bem, produzem toneladas aí de alimentos orgânicos de boa qualidade, né, e que estão sendo aí um sucesso esses assentamentos, inclusive na questão de respeito ao meio ambiente, de não usar agrotóxicos e outros produtos aí que podem prejudicar a saúde das pessoas, né? Essa proposta de reforma agrária em Roma, claro que descontentou os patrícios. Os patrícios armaram uma emboscada e assassinaram Tibério Graco. 9 anos depois, o seu irmão Caio Graco foi também eleito tribuno da plebe. Ele fez uma proposta de lei que barateava o preço do trigo, um trigo subsidiado, um trigo a preço menor para os mais pobres, para os plebeus, a chamada lei frumentária, tá? O trigo era como se fosse o arroz e feijão dos romanos, né? Ele também propôs a concessão de cidadania romana aos povos da Península Itálica, né? E nisso ele teve o apoio popular e propôs novamente a reforma agrária, né? E aí mexeu com os patrícios. E então os patrícios também armaram para assassiná-lo e antes que os patrícios chegassem para assassiná-lo, ele fez o seu escravo matá-lo, né? Bom, essa foi a última tentativa, né, de fazer uma reforma social em Roma, né, a qual não deu certo. E, portanto, o Império Romano vai ter uma gravíssima crise social, um número enorme de pobres, de marginalizados, de pessoas descontentes com o governo romano, certo? Os senadores, inclusive, passaram a perder um pouco do controle da situação, justamente por esse aumento da pobreza, da desigualdade social, da insatisfação popular. E aí, os generais romanos aproveitaram dessa situação, né? Aproveitaram porque os generais voltavam das conquistas e eles iam para as praças públicas e distribuíam parte dos bens tomados dos povos vencidos, né? Era comum eles distribuírem ouro e outras riquezas ao povo romano. E acabaram com isso ganhando grande prestígio por parte do povo, né? Que não tinha consciência mais, né? Da sua importância, da manipulação, né? Que esses generais estavam fazendo, né?
O exército foi profissionalizado aí no final da República Romana, certo? Então passou a ser composto por mercenários, soldados pagos, né? Que eram bastante fiéis aos seus chefes militares também, certo? E com esse prestígio do exército, né, dos generais, em 60 a.C., o Senado acabou aprovando a formação do primeiro triunvirato, né? Triunvirato era um governo de 3 generais. O primeiro triunvirato foi composto por Crasso, Pompeu e Júlio César, tá? Desses 3, quem acabou realmente ficando com poder foi o Júlio César, né? O Júlio César disputou com Pompeu após a morte de Crasso e se tornou um ditador, né? O que é ditador? É uma pessoa que controla o poder sozinha, né? Que se apodera do poder, que chega ao poder sem eleições e que impõe a sua vontade à população, né? Que não dá liberdade para a população se manifestar, reclamar da situação, né? Enfim, uma pessoa que tem todos os poderes sozinha e que, inclusive, abusa desse poder, né? O Júlio César, olha só, nós temos aí a foto do filme Asterix e Obelix contra César, que eu altamente recomendo que vocês assistam, porque o filme é muito engraçado, é muito legal. Gerard Depardieu na figura aí do Obelix é realmente de chorar de rir, é ótimo, né, esse ator. Vocês vão gostar, tá? O Asterix e Obelix representam os gauleses. Os nomes gauleses terminavam em ix, né? Vercingetorix seria aí o herói, né, dos gauleses, certo? Que enfrentou as tropas do Júlio César. E o Asterix e Obelix se espelham na história desse herói aí, que a gente não sabe se existiu ou não, certo? Os gauleses deram muito trabalho para o Júlio César. Foi aí uma das últimas províncias romanas que o Júlio César conseguiu se apoderar, tá? E o filme mostra isso, então, né? A gente tem o Roberto Benigni aí como o Júlio César. Bom, enfim, né? Assistam que vocês vão gostar desse filme, certo? Mas o Júlio César ele foi assassinado, tá? Em 44 a.C. E foi assassinado aí por uma conspiração de senadores, onde o seu filho adotivo estava junto, né? O Júlio César era o cara assim das 1001 frases de efeito, né? Dele a frase vim, vi e venci. E antes de morrer, ele olha para Brutus, esse seu filho adotivo, e diz: Até tu, Brutus, né? E essa frase ficou como um símbolo de quem trai o outro, né? Porque ele foi traído pelo seu filho. Então foi formado o segundo triunvirato, formado aí por Lépido, Marco Antônio e Otávio, né? O Marco Antônio era um general e tratou rapidamente de formar um segundo triunvirato e não deixar o Senado dominar politicamente novamente, certo? O Otávio aí, Caio Otávio, era sobrinho do Júlio César. O Lépido acabou saindo, né, desse triunvirato e o Caio Otávio, sobrinho do Júlio César, derrotou o Marco Antônio, né, acusando do quê? De traição. Né? O Marco Antônio, ele se casou, na verdade, ele tinha um caso, né? Com a Cleópatra. O Júlio César se casou com a Cleópatra, mas o que dizem é que o Júlio César e a Cleópatra não se davam muito bem, até porque o Júlio César gostava mais aí dos seus generais, né, do exército, passava mais tempo aí com eles, né? Então há que se especular aí se o Júlio César gostaria mais de homens do que de mulheres, né? A gente não tem aí elementos para afirmar isso, mas há uma especulação, certo? Então, o Júlio César, aliás, o sobrinho do Júlio César, perseguiu, ali eu errei,
o Caio Otávio, sobrinho do Júlio César, perseguiu Marco Antônio e Cleópatra até o Egito, certo? Conseguiu assassinar o Marco Antônio e a Cleópatra suicidou-se, tá? Com a morte de Marco Antônio, nós temos aí o primeiro imperador romano, o Caio Otávio, que passou a ser chamado de Augusto, que quer dizer divino, né? Então, o imperador romano tinha os poderes político e religioso, né? Ele era chefe religioso também, e a vontade dele era considerada a vontade dos deuses romanos, né? Os romanos acreditavam em vários deuses, como os gregos, certo? Bom, então começa esse Império Romano, tá? Que se estende aí até 476 depois de Cristo, né? Século V depois de Cristo. Você veja aí no mapa essa extensão do Império Romano, né? Que vai pegar aí toda a Europa, né? Então nós temos a Britânia, que é o atual Reino Unido, a Gália, que era a França, onde estavam os gauleses, a Espanha, né, que é a Espanha e Portugal. Aliás, Portugal foi chamado de Lusitânia, tá? A Itália, daí os romanos conquistaram o leste europeu, onde está a Grécia, né, a Península Balcânica, a Ásia Menor, a Palestina, aí onde também conquistaram a Síria, o norte da África todo, né? Então, essa era a extensão do Império Romano. A primeira fase do Império Romano, do século I ao século III, chamada de Alto Império, foi um período de estabilidade, de tranquilidade nos territórios romanos, porque muitos imperadores romanos conseguiram fazer acordos com os povos conquistados. Então, esse período foi chamado de Pax Romana, né? A paz romana, tá? Os imperadores davam cidadania, davam alguns direitos políticos a esses cidadãos das províncias romanas, né? De fora da Península Itálica, e com isso conseguiam que eles tranquilizassem o seu povo, né? Meio que eles faziam um acordo com as elites locais, tá? Bom, Roma ganhou muitas estradas nesse momento, o comércio era intenso no Império Romano, era comum aí a frase todos os caminhos levam a Roma, né? Pelas estradas aí que ligavam o Império Romano. Porém, depois do século III, o Império Romano passou por uma enorme crise econômica e política. Destaca-se aí a corrupção dos imperadores romanos, destaca-se aí também uma crise militar, né? O exército romano foi ficando cada vez menos numeroso e não foi capaz de controlar aí as fronteiras romanas e defendê-las das invasões dos povos que vinham do norte da Europa, chamados de povos germânicos, ou os romanos vão chamá-los de povos bárbaros. Esse será assunto, então, para uma outra aula, né? Nós vemos aí que a cultura romana muito nos influenciou. A língua dos romanos, o latim, é base da língua portuguesa, da língua espanhola, do francês, né? Os romanos influenciaram-nos com o sistema político, a república, né, que surgiu em Roma. Os romanos nos influenciaram com a sua arquitetura, com a sua arte, e os romanos aí também vão deixar uma religião, né, que nós vamos falar também no próximo vídeo, que é o cristianismo, né? Vão deixar aí essa herança para nós. O cristianismo que surgiu durante o Império Romano, certo? Bom, sem contar a mitologia romana, né? Que é bem parecida com a mitologia grega, na medida em que os romanos se apropriaram de boa parte da cultura grega, tá certo? Então, a importância aí de Roma é muito grande aí para a gente hoje, né? Nós vemos também que muitas comparações que fizemos aqui hoje são comparações com o mundo atual, né? Então, essa exploração aí do povo,
né, pelos mais poderosos, pelos mais ricos. Ela pode ser vista aí um pouco na Grécia Antiga, mas bastante mesmo, marcou bastante a história romana, tá certo? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo a gente fala então sobre a crise do Império Romano, tá certo? E muito obrigada aí pela atenção de vocês, tá certo? Muito obrigada e grande abraço para vocês, se cuidem, né? Nessa época aí de pandemia, tá certo?